Tem certos clássicos do cinema que todo cinéfilo tem que assistir, nem que seja uma vez na vida. E hoje eu vim aqui cumprir uma dessas minhas dívidas cinéfilas que, eu já adianto, não são poucas. E eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é Eraserhead. Henry Spencer é um homem que vive em uma cidade opressora onde não parece existir felicidade. Certo dia, Henry acaba encontrando sua namorada Mary X e é informado que é pai de uma criança prematura. Sendo assim, Henry acaba encarando a paternidade e em meio a uma jornada agoniante e surreal. Primeiramente, e antes de falar sobre o filme, eu queria comentar um pouco aqui, introduzir esse novo quadro, se é que a gente pode chamar assim, porque eu andei pensando e tem alguns filmes que eu tenho curtido ver, mas que eles são mais das antigas, não são tão atuais, então talvez eles sempre sejam meio, sei lá, fora do tempo quando eu lançar eles aqui, sabe? Seja um Eraserhead, um Nosferatu lá de 1922, ou até mesmo filmes que lançaram ali na primeira década agora do novo milênio, né? Entre 2000 e 2010, que mesmo não sendo filmes tão antigos quanto os outros exemplos que eu dei, mesmo assim são filmes que hoje em dia já são datados. Então eu resolvi também começar a trazer de repente esses filmes, talvez não seja a grande maioria, mas aparecer aqui de tempos em tempos. Eu até trouxe, acho que a primeira tentativa desse projeto tenha sido ali num lobisomem americano em Londres, né? Que talvez não tivesse essa ideia ainda, mas talvez já fosse meio que uma introdução e eu nem tinha percebido. Então o intuito de fazer vídeos sobre esses filmes é fazer meio que a crítica aqui, que eu faço sempre, novamente, sempre é só a minha opinião, tá, gente? Mas ao mesmo tempo também não são vídeos que eu vou ficar me atentando tanto a spoilers, são filmes já velhos, vão ser filmes já datados, então assim, eu não vou ficar dando spoiler assim adoidado, mas eu talvez não vá me segurar tanto com eles, tá bom? Então eu também já peço aí pra vocês deixarem nos comentários o que vocês acham dessa ideia e também pra darem aqui ideias de filmes pra eu trazer pra esse bloco. Tá bom? E o primeiro desse novo quadro, desse novo bloco é Eraserhead, filme que a maioria dos cinéfilos deve conhecer, né, por ter sido escrito e dirigido pelo David Lynch, um dos mestres do cinema que já fez trabalhos muito grandiosos, tipo O Homem-Elefante, Veludo Azul, Mulholland Drive e até toda a série lá do Twin Peaks. E o David Lynch é um cara muito caracterizado pelo surrealismo dentro dos seus filmes, né, fazendo aquelas tramas que não tem pé nem cabeça, que tem coisas desconexas, que são completamente fora da realidade e parecem perdidas até nos seus filmes. Em resumo, é um diretor de filmes surtados. E assim, cara, é muito curioso porque o David Lynch é um diretor que eu não tenho experiência com ele, basicamente, cara. A única outra coisa que eu consumi dele foi a primeira temporada de Twin Peaks, eu tô pra ver a segunda, e agora foi Eraserhead. Isso porque falam tanto dos filmes dele, daquele jeito tão não atrativo, cara, que me pareceu sempre que você tem que estar muito num clima pra assistir os filmes dele, porque você vai ter que prestar extrema atenção, sabe? Vai ter que depois ficar pensando, remoendo o filme, fazendo interpretações. É um pouco do que eu falei ali no meu último vídeo, né, do filme do Astronauta, que é um filme bem cabeção, mas que ao mesmo tempo ele é mastigado na sua história, ele tem uma linha guia muito simples ali de A e B, sabe? E o David Lynch sempre me pareceu que eu ia chegar por um filme do cara e eu me jogar coisas simplesmente aleatórias ali no filme e que no fim das contas a conexão que ficasse por mim. E de certa forma isso é muito verdade, mas me chamou muita atenção que Eraserhead, mesmo ele realmente sendo um filme que é muito maluco, o qual, tipo, o que eu pensei pode nada daqui ser definitivo, mesmo assim eu achei que ele me entrega coisa suficiente para eu conseguir montar uma traminha na minha cabeça. Mesmo que pra isso eu tenha que matutar pra caramba. Mas antes de continuar, eu peço pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se estiver gostando do vídeo, deixa o like aí, ajuda demais o canal e a outras pessoas conhecerem meu trabalho. E se você quiser, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de cinema, que eu garanto que vão gostar dos vídeos aqui. Então muito obrigado mesmo e tamo junto. Mas uma coisa que eu já tinha gostado muito em Twin Peaks e que o David Lynch ele repete aqui em Eraserhead é como ele consegue criar um mundo crível, mesmo que incrível, e justamente fazer com que você entre naquela atmosfera
que é única. Porque Eraserhead, além de ser um filme cabeção, de ter várias cenas what the fuck desde o começo, ele é daqueles filmes que ele tem uma cadência que não é pra todo mundo. Ele é um filme lento em que a sua primeira fala vai surgir ali com 7 minutos de filme. Tem muita coisa contemplativa e juntando isso com a despirocagem da parada, muita gente já vai largar isso com pouco tempo de exibição. Mas a forma como toda essa atmosfera me pegou desde o início, de verdade, foi incrível. Sabe, esse monopressor em que o Henry vive, os sons ambientes, sempre remetendo a esse lugar mais industrial, empobrecido, cheio de sons metálicos. Sabe, você tem uma ferrovia que ela é muito pincelada durante a trama, ela serve muito de entre cenas e justamente remete a isso, né? Uma zona mais pobre, uma zona mais industrial, uma zona hostil até. Da mesma forma que você tem um design de produção que é impecável e também o design das casas, que é um ambiente sempre muito único aqui. E eu tava dando uma olhada e esse filme foi o filme de estreia do David Lynch nos cinemas e tudo isso fica bem nítido aqui. Não só pela forma crua em que o filme é feito, mas pelos aspectos orçamentários do filme também. Quando você vê Eraserhead, você vê que ele é um filme muito bem feito, cara, mas você vê que ele claramente é um filme que não teve grana. E não é pra menos, tanto que a grande maioria das locações que tem no filme, pelo que eu vi, eram partes até da faculdade em que o David Lynch estudava na época. E mesmo assim eu imagino que as partes que não foram gravadas na faculdade, eu imagino que tenham sido gravadas em casas de amigos, de galera da produção. Até isso é curioso porque eu vi que o filme, ele foi difícil pra fazer. Você fazer um filme quando você não tem dinheiro, quando você não tem incentivo, quando você não tem nada, é muito treta, cara. Você às vezes faz um pouquinho quando pode, o outro pouquinho quando dá, e esse filme ele teve 5 anos de gravação, basicamente. Então ele é um filme que lançou em 77, mas basicamente ele tinha começado a se gravar em 72. Mas eu sempre falo uma coisa de que o limite orçamentário, ele é também, às vezes, um trunfo pro seu filme. Porque justamente isso te abre portas pra criatividade, que é uma coisa que Eraserhead tem de sobra. Porque o David Lynch, ele vai pro surreal aqui, mas ele sabe tratar isso de uma forma que dentro do filme isso passe verdade. Então, cara, o filho do Henry, que é o famoso bebê do Eraserhead, que é esse negócio bizarro aqui, é um boneco, mas que dentro do filme ele encaixa e funciona. A própria atuação dos atores é uma coisa que é muito surreal, é muito over, mas que dentro do filme também você compra. Porque uma coisa que eu tive desde o começo assistindo Eraserhead é parar pra pensar de que tudo que a gente tá vendo ali é através dos olhos do Henry, o nosso protagonista. Então desde o início você entende que o Henry é um cara completamente introspectivo, ele é um cara deprimido, ele é um cara completamente inseguro com a própria vida. O fato dele ter se tornado um pai da noite pro dia é algo que, assim, assusta ele pra caramba e até a vida, aos olhos dele, é algo que o trata mal. E nisso, o Jack Nance, que é quem interpreta o Henry, transmite tudo de uma forma muito boa, sabe? Uma atuação contida, mas mesmo assim sendo expressivo o suficiente para você ler tudo que o personagem sente. E é nisso que eu digo que é impressionante como o filme, em pouco tempo, já me dá essa leitura de que tudo que eu tô vendo é através dos olhos do Henry. Que o filme é preto e branco porque o mundo do Henry é preto e branco. Que a flor no criado mudo da sua cama é uma planta bizarra fora do vaso e murcha porque ele tem uma planta morta do lado dele e é assim que ele enxerga. Que o seu filho é um ser completamente deformado, parecendo um monstro, porque talvez seja assim que um pai completamente despreparado encara um filho prematuro, com medo, insegurança e ainda mais temor se você é alguém que não vê salvação no mundo. E essa jornada nessa atmosfera de Eraserhead, nesse mundinho, no mundo dentro da cabeça do Henry, cara, é uma das coisas mais incríveis que o filme conseguiu me proporcionar e ao mesmo tempo é uma das experiências mais únicas que eu já tive com o filme. E uma coisa que é muito legal também é que o David Lynch, ele não é um cara que ele responde as coisas, né, que nem os diretores de hoje em dia. Ele é um cara que o jornalista pergunta pra ele, pô, mas o bebê prematuro significa a insegurança de um pai, de não sei o que lá. E o David Lynch, ele só responde como é um bebê prematuro. E é isso. Então é muito legal você também assistir Eraserhead, porque você vai assistindo, entrando na loucura do Henry, daquele mundo, daquela atmosfera, e você vai juntando os pontinhos e tendo o seu filme, tendo a sua história. Eu assisti, tive a minha leitura e também me diverti muito, porque você vai na internet
e começa a ver como as pessoas encaram certos fatores do filme. E eu gosto muito desse tom meio Kafka que o Lynch implanta aqui, que na minha leitura traz justamente isso. A história de um homem comum que não tem tanta esperança no mundo, com fortes tendências suicidas e que, ao se ver virando um pai repentinamente, acaba surtando e dando fim à sua própria vida. Eu acho que o Lynch, ele também coloca talvez algumas coisas próprias aqui, talvez algumas críticas que ele acha que fossem pertinentes, sabe? Você tem toda uma sequência bizarra em que o Henry perde a cabeça do bebê prematuro aparece na cabeça dele, aí vem um moleque, pega a cabeça dele, leva até uma fábrica e aí lá eles tiram um extrato da cabeça dele que é inserido numa máquina que é feito para fazer borrachas em lápis. Você olha isso e você fala: o que caralhos eu estou assistindo, velho? Até esse ponto no filme eu tinha pensado que eu tava entendendo, cara. Quando chegou aqui o filme me quebrou. Mas aí você pode interpretar da forma que você quiser, cara. Você pode olhar isso e talvez olhar como sendo justamente uma crítica às indústrias com os seus proletários, sabe? Porque o filme ele pega e ele pincela esses detalhes, sabe? De falar de indústria, sabe? De falar dos proletários, dos chefes, coisa do tipo. É pouca coisa, mas se tá no texto, é importante. Então, nesse sentido, você pode fazer essa leitura de que se um funcionário simplesmente ele não vê mais sentido na vida, sabe? Aquela vida de indústria, de ser um proletariado não serve e basicamente o cara põe fim à própria vida, aquilo pode ser usado e outras pessoas vão pegar aquela vaga para fazer aquele trabalho, entende? Ou você pode olhar isso daqui e pensar que é uma crítica à vida, em que nada importa, sabe? Que mesmo alguém colocando fim à própria vida, o mundo vai continuar, porque aquilo não importa, aquilo é pequeno para o mundo todo. Ou você pode analisar isso de uma forma literal, como o filme mostra, como sendo um sonho do Henry, apenas. E não como tendo um significado oculto ou qualquer coisa do tipo, sacou? Então é isso que eu gostei demais em Eraserhead. Porque da mesma forma que eu tive a minha interpretação, você também pode ter a sua e provavelmente deve ter. Sabe, o cinema, pra mim, ele tem que ter os seus blockbusters baratos, filmes que você vai ver simplesmente pelo entretenimento puro, em que você não vai pensar ali durante 2 horas e tanto faz. Mas eu sou um defensor do filme cabeção porque eu acho muito que, cara, de tempos em tempos a gente tem que assistir alguma coisa assim. A gente tem que pensar, tem que exercitar o cérebro, parar para digerir um filme com mais intensidade, debater e discutir sobre ele. E pra mim, Eraserhead é isso, cara. Ele é um filme extremamente competente, principalmente nas circunstâncias que o diretor tinha. Eu gosto das atuações, eu gosto da direção num geral, tendo saídas criativas para momentos mais específicos. O filme ele tem um mundo incrível que assim me absorveu de uma forma espetacular. E tem uma história a qual, mesmo sendo muito maluca, ela me entrega o suficiente para que eu consiga pensar e também tirar uma história daqui, não me largando 100% no campo das ideias. Então, assistindo o filme agora, eu consigo entender porque Eraserhead é um clássico absoluto do cinema, cara. E que eu gostei demais disso daqui. Sendo assim, a minha nota para a estreia de David Lynch no cinema são 8.5 bebês prematuros bizarrinhos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais sugestões de vídeo aqui pro canal, deixa nos comentários. E você já assistiu Eraserhead? Gostou, não gostou? Se interessou através do vídeo? Deixa também a sua interpretação da história de Eraserhead, que eu quero saber. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.